Boa tarde, pessoal. Esse é o segundo programa de poesia Prolegômenos, que estamos começando agora. Tá? Vou começar aqui lendo um texto que eu garimpei aí no próprio livro que a gente vai ler as poesias aqui. E esse é a abertura de um dos artigos desse livro. Tá? Então vamos iniciar. Não há memória para aqueles a quem nada pertence. Tudo o que se trabalhou, criou, lutou, a crônica da família ou do indivíduo vão cair no anonimato ao fim de seu percurso errante. A violência que separou suas articulações desconjuntou seus esforços, esbofeteou sua esperança, espoliou também a lembrança de seus feitos. Esse texto é de Ecléa Bose e está num artigo que ela escreveu, Problemas ligados à cultura das classes pobres, que está em A Cultura do Povo, que é um livro de 1979, tá? Uma coletânea de 1979, que fala sobre a cultura do povo brasileiro. Bem, para esse programa, eu escolhi aqui alguns poemas de um autor, assim, eu não sei, as pessoas devem já conhecê-lo, né? Mas é um autor do século XVIII, tá? Poemas de Joaquim José da Silva, o sapateiro Silva. Bem, o nascimento dele é provável. Falam que provavelmente ele nasceu em 1755, tá? Nasceu e viveu no Rio de Janeiro. Era um artesão, um sapateiro, né? Eu me interessei muito quando eu vi, porque o meu avô, pai do meu pai, também era sapateiro. Então isso me deu assim uma curiosidade de conhecer um sapateiro poeta, principalmente um sapateiro poeta no século XVIII no Brasil, que não era normal, tá? Não era uma coisa normal. A única publicação que eu encontrei, pode ser que tenham outras, mas eu encontrei somente essa, dedicada a este poeta, é um livro publicado pela Fundação Casa de Rui Barbosa em 1983, de autoria de Flora Susequinde e Raquel Valença. Vocês veem a importância da gente ter uma fundação ligada à cultura e que está hoje na mão de pessoas que praticamente odeiam a cultura brasileira. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando aperta os dedinhos numa tal de uma urna eletrônica para não fazer essa bobagem e perder a cultura brasileira como nós hoje estamos prestes a perder coisas importantes da cultura brasileira, tá? Em 2012, este autor, o Joaquim José da Silva, o sapateiro Silva, teve 7 poemas publicados na coletânea Poesia Impopular Brasileira, da editora Lamparina Luminosa de São Bernardo do Campo, que é esse livro aqui. Foi quando eu conheci o sapateiro Silva. Eu não conhecia os seus poemas, li os 7 e comecei a procurar novos mais sobre esse autor. Bem, mas eu separei, hoje vai ter poucos poemas, tá? Eu separei 3 poemas do sapateiro Silva, 2 nesse livro e um que eu tenho ele aqui escrito, porque não é do livro da Fundação Casa de Rui Barbosa e eu só consegui o PDF dele. Inclusive é um PDF oficial, tá, gente? É só entrar lá no sítio da Fundação Casa de Rui Barbosa,
que vocês podem baixar. Não só esse material, mas lá tem bastante material que está disponível gratuitamente. Tá? E os livros também que eles têm lá, mesmo esse que eles têm em formato físico, tem um preço bem acessível. Tá? Inclusive eles têm um CD-ROM, que é coisa antiga, né? CD-ROM, né? Mas é como está lá, eu não consegui ainda adquiri-lo, tá? Lá no teu preço, eu mandei um e-mail, mas ainda não responderam, sobre o vocabulário do português medieval. Acho que o único trabalho feito nesse sentido, mais uma vez reforçando a importância dessas fundações culturais na vida brasileira, na vida linguística, na vida da arte, da cultura brasileira. E nós estamos jogando isso fora, gente. Isso é muito, para mim, é muito perigoso, muito ruim. Tá? Mas vamos ao sapateiro Silva. Bem, vamos lá. Mote: alminhas do purgatório, que estais na beira do rio, virai-vos da outra banda, que vos dá o sol nas costas. Glosa: atrás da porta otomana se conserva um bacamarte, com que Pedro Malazarte defende a cúria romana. Nas margens do Guadiana, da Castela o repertório. Um tal frade Frei Gregório, nas ventas do seu nariz, tem um letreiro que diz: alminhas do purgatório. No passar do Helesponto, esta nossa atmosfera, o seu ambiente altera. Por não achar barco pronto, em falsete ou contraponto, o tempo passa de estilo. O mestre inverno com frio manda acender o farol, pois vê de ré, mi, fá, sol que estais na beira do rio. Depois do geral dilúvio, ainda nos ficaram mágoas, porque no tempo das águas inunda mais o Danúbio. Qualquer átomo ou eflúvio sempre fede que tresanda. Renasce o mal de Luanda na cidade de Guiné. Se quereis tomar café, virai-vos da outra banda. Raia agora a lua cheia, a nova faz eu eclipse. É galante parvoíce deitar-se a gente sem ceia. Junto da palma e do meia estão as coisas dispostas, para evitar as propostas em que estão sobre a vindima, ponde a barriga para cima, que vos dá o sol nas costas. Bem, aí vamos a mais um poema. Esse está no livro, não está nesse livro, está só no livro da Fundação Casa de Rui Barbosa, tá? Mais bulha, mais estrondo e mais abalo. Fazem meu peito a vossa tirania, do que fez a troiana monarquia, a traição formidável do cavalo. Mais brandas dão as torres ao badalo, no sábado depois da aleluia, do que a vossa cruel dura porfia, bate em mim fortemente por regalo. Ora, deixa esse gênio presumido, não darás 1000 carreiras e galopes, como Jarbas fez dar a amante Dido. Imita as Tibes, Eros e Meropes, senão o coixo, pai do deus Cupido, te fará sevandija dos cíclopes. Bem, e mais uma, aqui a última, tá? Antes da gente colocar uma música, né? Porque a gente sempre termina o nosso programa com músicas, né? Com música, já que é muito importante também a música na nossa vida cultural, né? Eu queria, mas eu tenho vergonha de dar a conhecer minha tolice, deixamos de fazer a parvoíce, que havia de feder mais do que a peçonha. Mas que importa que outro se me oponha por querer ser pateta ou ser felice? Se comigo assentei por fanforrice,
ser hoje o grande duque de Bergonha. Já contente com meu gaudério estado, tenho fardas, palácios e dinheiro. Já não peço a ninguém nada emprestado. Porém leve o diabo o meu roteiro, que apesar das farófias do ducado, todos me leem nas costas sapateiro. Ele era um sapateiro e foi algo bastante interessante. Eu fiquei muito, assim, quando eu comecei a ler esse autor, eu fiquei bastante interessado, gostei muito mesmo dos seus poemas, tá? São poemas do século XVIII, né? Século XVIII. Então a gente tem algumas diferenças com relação à própria ortografia, né? E isso me deixou bem interessado. Inclusive eu comecei a ler algumas outras obras da época, tá? Que alguns já tinha lido, como Gregório de Matos, né? E outros autores nesse mesmo sentido, tá? Quem se interessar, não é tão difícil encontrar nem esse livro da Lamparina Luminosa, não sei se ainda está à venda, mas porque eu comprei ele em 2012, sendo uma editora independente, né? Costuma a gente ter algum problema em achar depois de algum tempo, né? Mas é sempre interessante a gente procurar coisas novas, e principalmente nessa época de pandemia, né? É mais importante ainda que a gente se ocupe em casa, né? E a leitura, a música, a leitura, a cultura, as artes em geral, é algo muito importante. Ou seja, a gente precisa valorizar os nossos artistas de todas as formas de arte, tá? Eu gostaria de citar alguns artistas. Eu tenho a minha amiga Regina Tieco, que é uma pessoa que totalmente dedicada tanto à literatura, como à poesia, como às artes plásticas, à música, com o seu grupo Vila Morena. Eu acho muito importante isso. Ela e o Fábio Abramo, dois amigos que já faz algum tempo que eu não os vejo, né? Mas que eu gosto muito deles e que tem um trabalho muito importante na divulgação de novos autores, de autores já conhecidos, tanto na parte da literatura como na poesia e na música, né? Bem, então eu separei aqui uma música que também, como a da semana passada, tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo atualmente, tá? Essa é uma música de 1970, tá? De um autor, eu nem vou falar o nome porque é muito conhecido mesmo. Inclusive essa música ela é conhecida, né? A gente não ouve muito ela por aí, mas é uma música conhecida e que fez relativo sucesso na época, tá? Também houve gravações com outros cantores e cantoras, né? Principalmente cantoras gravaram essa música. E vamos lá, vamos ouvir. Criou-se o trágico, no rosto pintou-se o pálido, e
uma lástima pra socorrer. A gente deu o hábito de caminhar pelas trevas, de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr. Mas, sob o sono dos séculos, amanheceu o espetáculo, como uma chuva de pétalas, como se o céu vivo as penas morresse de pena e chovesse o perdão. E a prudência dos sábios nem ousou conter nos lábios o sorriso e a paixão. Pois, transbordando de flores a calma dos lagos zangou-se, a rosa dos ventos danou-se, o leito dos rios fartou-se, inundou de água doce a amargura do mar. Numa enchente amazônica, numa explosão atlântica, e a multidão vendo em pânico, e a multidão vendo atônita ainda que tarde o seu despertar. Bem, gente, essa música Rosa dos Ventos, do Chico Buarque, eu separei essa música porque esses dias eu estava ouvindo e prestando atenção na letra e achei que seria uma música interessante para finalizar o nosso segundo programa de poesia Prolegômenos. A própria música é uma poesia, né? Uma poesia musicada do Chico Buarque, né? E que tem muito a ver com esses tempos estranhos que estamos vivendo nesse ano da graça de 2020. Tá? Muito obrigado e tenham todos um final de domingo adequado e uma boa semana que vem. Espero estar bem para no domingo que vem voltarmos com mais um programa Prolegômenos de poesia. Tá? Muito obrigado.